Já deu um curtir no vídeo? Existe uma condição chamada atrofia muscular espinhal, conhecida como AME. A AME é uma doença neuromuscular degenerativa rara que leva à perda de neurônios envolvidos no movimento e resulta em atrofia muscular progressiva. É uma doença grave que afeta 1 a cada 10.000 crianças e é a principal causa genética de mortalidade em recém-nascidos. Até recentemente, os pacientes com essa condição não tinham esperança de tratamento, pois não existia nenhum medicamento eficaz conhecido. Isso mudou quando o Spinraza foi aprovado pela FDA no final de 2016. Essa nova e promissora droga parecia ser uma chance de uma nova vida para os portadores de AME. No entanto, quando o laboratório Biogen revelou o preço do tratamento, foi um choque para esses pacientes. O primeiro ano custaria $750 mil, e os anos seguintes custariam $375 mil cada. Um valor totalmente inacessível para muitas pessoas. Alguns anos depois, outro medicamento chamado Zolgensma, desenvolvido pelo laboratório Novartis, foi lançado como mais uma promessa de uma vida melhor para os portadores de AME. No entanto, se você achou o preço do primeiro medicamento caro, prepare-se, porque o Zolgensma custa mais de $2 milhões. No Brasil, o Zolgensma custa R$12 milhões, enquanto o tratamento anual com o Spinraza custa R$960 mil. São medicamentos revolucionários, sim, mas os preços praticados pelos laboratórios parecem irreais, porque de fato são. A receita é simples: se você não pode pagar, não recebe o medicamento, mesmo que isso signifique a sua morte. A indústria farmacêutica está repleta de escândalos e decisões completamente antiéticas. Mesmo assim, os gigantes farmacêuticos escapam impunes de alguns dos piores abusos do mercado. Por quê? Neste texto, exploraremos alguns dos aspectos mais sombrios da indústria farmacêutica. Apenas negócios, nada pessoal. Não se engane, apesar de estar envolvida em muitos avanços da medicina moderna, a indústria farmacêutica ainda é uma indústria. E, como qualquer negócio, seu principal objetivo é obter lucro. Essas grandes empresas são frequentemente chamadas de Big Pharma, um termo às vezes usado com um tom conspiratório, mas que tenta transmitir a ideia de que a indústria farmacêutica global é dominada por alguns poucos nomes, cujos interesses podem não ser exatamente o que esperamos. Esses nomes incluem empresas como Pfizer, AbbVie, Johnson & Johnson, Novartis, Roche e Sanofi, entre outras. Essas empresas geram receitas anuais na casa dos bilhões de dólares. Por exemplo, a Pfizer, líder do setor, praticamente dobrou sua receita em 2022, chegando a quase $80 bilhões no ano. Todo esse dinheiro não é por acaso, pois medicamentos tão revolucionários que conseguem ultrapassar $1 bilhão em vendas. Alguns medicamentos que já atingiram o status de blockbuster incluem o Lipitor, uma droga que ajuda a combater o colesterol, o Humira, que serve para tratar processos inflamatórios causados por diversas doenças, como a artrite, e o Advair, que trata doenças pulmonares crônicas como a asma. Juntos, só esses 3 medicamentos somam mais de $350 bilhões em vendas desde seus lançamentos. O que nos faz voltar a algo que pontuamos ainda no início: o lucro. Um dos grandes problemas dessa indústria é justamente o fato de que as empresas não necessariamente estão pensando no bem-estar dos pacientes quando investem tanto em pesquisas. Elas realmente só querem lucrar. Isso significa que muitas vezes as pesquisas são direcionadas para o desenvolvimento dos medicamentos que têm mais potencial de serem lucrativos, e não necessariamente focam em criar drogas inovadoras para problemas mais urgentes. É isso que explica o economista Paulo Gala, no seu livro Brasil, uma economia que não aprende. Gala destaca alguns aspectos peculiares do setor de inovações, citando a indústria farmacêutica como exemplo. Baseado nesse artigo de 2015, Paulo explica como especialistas estudaram a preferência da indústria farmacêutica americana em focar suas pesquisas nas drogas voltadas aos estágios finais do câncer, ao invés de medicamentos que tratem os estágios iniciais da doença. E, em resumo, tem a ver com uma regra da FDA, a Agência de Vigilância Sanitária Norte-Americana, que estipula uma duração mínima para testes clínicos de novos tratamentos para fases iniciais do câncer, 18 anos.
O problema é que os novos tratamentos precisam ser patenteados antes da fase de testes clínicos. E nesse caso a patente só tem validade de 20 anos. Ou seja, após patentear o novo tratamento, o laboratório precisa de mais 18 anos de testes, para só então a medicação hipotética ser aprovada, restando apenas 2 anos para que o laboratório consiga lucrar antes que sua patente expire, e a concorrência tenha acesso ao novo tratamento também. Em contrapartida, tratamentos para os estágios finais do câncer só precisam de alguns anos de testes, significando que as companhias precisam investir muito menos tempo e dinheiro na pesquisa desse tipo de droga, e aumentando assim suas chances de lucrar. Paulo Gala também chama atenção para um outro problema ligado à pesquisa na indústria farmacêutica, a pesquisa básica, ou melhor, a falta dela. De forma simplificada, a pesquisa básica é a pesquisa científica que foca nos princípios mais fundamentais. Algo que serve de base para pesquisas mais específicas, as pesquisas aplicadas. Só que poucas empresas estão dispostas a investir em pesquisa básica, porque a pesquisa básica não gera produtos ou serviços comercializáveis, ou seja, não tem perspectiva de gerar lucros. Assim, a pesquisa básica acaba ficando a cargo de universidades e institutos de pesquisa públicos. Quando o governo norte-americano quis cortar o financiamento dos institutos públicos de pesquisa farmacêutica nos Estados Unidos, em 2017, o setor privado foi contra a proposta. Algo no mínimo intrigante, já que a medida abriria mais espaço para laboratórios privados. Tudo ficou mais claro quando o Centro de Integração e Ciência da Indústria fez um estudo mostrando que, entre 2010 e 2016, 100% dos 210 novos medicamentos aprovados para a venda tinham sido frutos das pesquisas dos institutos públicos. Ou seja, o governo americano financiava as pesquisas com dinheiro público. E os resultados dessas pesquisas eram apropriados pela indústria farmacêutica, sem que as companhias precisassem investir seu próprio dinheiro para isso. Agora fica fácil de entender por que os laboratórios privados foram contra o corte no orçamento dos institutos públicos. Mas a pesquisa é só o primeiro passo dos laboratórios farmacêuticos na busca pelo lucro extremo. A coisa fica ainda pior daqui para frente. Lucro primeiro, vidas depois. A busca pelo lucro é algo comum, faz parte do nosso sistema econômico, e não tem problema nenhum por si só. Mas quando ela ultrapassa barreiras éticas, a questão fica bem mais complicada. O fato é que a indústria farmacêutica tem uma capacidade ímpar de romper esses limites, devido à própria natureza da sua área de atuação. Diferente de outros setores, a indústria farmacêutica lida com a vida humana. É ela responsável por criar e fabricar medicamentos essenciais nos serviços de saúde de todo o mundo. Medicamentos que muitas vezes são a última esperança de quem sofre com uma doença grave, como o câncer, AIDS, diabetes, ou frequentemente necessários para dar uma vida normal a quem tem problemas como epilepsia, depressão e ansiedade. Como muitos medicamentos específicos são protegidos por patentes, isso significa que várias pessoas dependem de um único produto de um único fabricante, para atingirem um mínimo de qualidade de vida, ou simplesmente continuarem vivas. Isso dá um poder de barganha assustadoramente grande para os laboratórios, afinal, as pessoas nessas situações não têm escolha senão pagar qualquer coisa para ter alguma chance. E esse poder eles não têm receio de impor. Conheça o Daraprim, ou perimetamina. Ele é um medicamento usado há 70 anos no combate à toxoplasmose, uma doença parasitária que pode ser grave para mulheres grávidas ou fatal para pessoas com imunidade comprometida, como pacientes de AIDS. É uma droga pertencente à lista de medicamentos essenciais da OMS. Agora, conheça Martin Shkreli, um investidor americano que acabou se metendo no mundo farmacêutico quando se tornou CEO da Turing Pharmaceuticals. Quando Shkreli assumiu o cargo na farmacêutica, ele comprou os direitos do Daraprim, que na época custava $13,50 por comprimido lá nos Estados Unidos.
Assim que obteve os direitos, o CEO resolveu aumentar o preço do Daraprim mais de 5.000%, fazendo o remédio atingir o valor de $750 da noite pro dia. A ação gerou muita revolta. Afinal, o medicamento era vital para algumas pessoas. E um aumento tão absurdo significava que muitos poderiam não ter mais acesso a esse medicamento. O caso ganhou todas as manchetes, e as justificativas mais aceitáveis de Martin giravam em torno da necessidade de recuperar o investimento inicial no Daraprim e da necessidade de financiar novos remédios que pudessem tratar a toxoplasmose. Vale lembrar aqui que o mesmo remédio era vendido no Reino Unido por menos de $1. Aqui no Brasil, a medicação custa algo em torno de R$3. Só que Martin é um sujeito bastante peculiar. E nunca escondeu que seu maior objetivo era obter o máximo de lucro possível, para deixar seus acionistas satisfeitos. E em momento algum demonstrou algum tipo de remorso pelo aumento abusivo do Daraprim. O medicamento é usado por cerca de 2.000 pacientes por ano nos Estados Unidos, e é verdade que ele não é o remédio mais utilizado, mas ainda é uma medicação que salva vidas. Eu preciso te avisar que o vídeo a seguir pode te causar revolta. Mas essa foi a resposta de Martin quando perguntado se ele teria feito algo diferente. Martin é extremamente debochado, e parece sempre agir como se fosse a pessoa mais inteligente da sala, e não é difícil imaginar que suas atitudes tiveram um impacto bastante negativo na sua reputação. Definitivamente ele não era o cara mais amado da América. O Congresso norte-americano fez com que Martin comparecesse a uma sessão interrogatória em 2016, para que o executivo desse explicações sobre o aumento repentino no preço do Daraprim. Martin Shkreli riu, debochou das perguntas, e a cada vez que foi questionado, simplesmente respondeu: trecho de vídeo. Apesar de agir como um canalha, o fato é que tudo que ele fez foi dentro da lei. Mesmo o aumento de mais de $700, um aumento de mais de 5.000%. Inclusive, algumas pessoas passaram a admirar o executivo, afirmando que ele na verdade era um gênio por expor o poder que a indústria farmacêutica tinha na palma da mão, poder permitido pela própria lei americana. Martin Shkreli ficou conhecido como o Pharma-Bru, e o mais odiado da América. Mais tarde, em 2018, foi condenado à prisão em um caso de fraudes em fundos de investimento não relacionados com o caso Daraprim, onde cumpriu 4 anos de sentença e foi solto. Em 2022, Shkreli também foi condenado a devolver $65 milhões em lucros obtidos com o aumento do Daraprim. O preço da medicação nunca voltou ao normal. Mas algumas das coisas que Shkreli disse são fatos, e um deles é o de que ele não é o primeiro na indústria farmacêutica a praticar um aumento abusivo. Muitos laboratórios maiores fazem isso o tempo todo, só que ninguém parece admitir. No final de 2013, a Gilead Sciences recebeu aprovação para comercializar o seu novo medicamento contra a hepatite C, chamado Sovaldi. Só que o preço do tratamento foi definido em inacreditáveis $84 mil. Mas o problema não foi só o valor em si, mas a arbitrariedade com a qual ele foi estipulado. Basicamente, a medicação não deveria custar isso tudo, e os executivos da Gilead sabiam disso. Eles discutiram opções de precificação entre $50 mil e $115 mil, tentando chegar a uma espécie de equilíbrio onde o preço fosse o mais lucrativo possível, sem que a reputação do laboratório fosse muito afetada, chegando ao preço nada abaixo de $84 mil. Outro fator que fez a Gilead escolher o preço foi a possibilidade de cobrar valores similares nos próximos medicamentos também, criando uma espécie de padrão de valores e garantindo lucros duradouros. Um outro caso famoso envolveu duas medicações produzidas pelo laboratório Genentech, da gigante suíça Roche, o Avastin e o Lucentis. O Avastin é um medicamento inicialmente usado no tratamento do câncer, mas os oftalmologistas descobriram que a droga também surtia efeito no tratamento de DMRI, ou degeneração macular relacionada à idade, uma condição que causa a perda gradual da visão. Logo, muitos médicos ao redor do mundo adotaram o Avastin como tratamento dessa condição.
Quando o laboratório percebeu que poderia estar lucrando muito mais com isso, eles resolveram lançar um novo medicamento, o Lucentis. A diferença é que o Lucentis foi anunciado para tratar especificamente a DNRI, mas logo se descobriu que possuía o mesmo efeito que o Avastin, só que custava muito mais caro. Enquanto uma injeção de Avastin custava algo em torno de $50, a de Lucentis custava mais de 2.000, pelo exato mesmo tratamento. Ou seja, Martin Shkreli estava certo em dizer que o problema do superfaturamento de remédios é um problema generalizado da indústria farmacêutica. Mas ainda tem um outro tipo de escândalo nessa indústria que não tem a ver com preço, embora custe muito caro para quem é vítima. Sequelas de uma indústria doente. Muitos medicamentos são verdadeiros salva-vidas, muitas vezes utilizando tecnologias inovadoras e revolucionárias para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Mas o fato é que muitos remédios vêm com um preço que não é medido em dólares ou reais. Todos os medicamentos podem gerar algum tipo de efeito colateral. Na maioria das vezes, esses efeitos são leves, no máximo algumas dores de cabeça, sonolência ou náuseas. Mas às vezes esses efeitos podem ser muito graves, chegando até mesmo a ameaçar a vida do paciente. Há também os casos de que vamos falar aqui, onde os laboratórios sabem de efeitos colaterais graves, mas de forma cruel e antiética, preferem omitir essas informações de todo mundo. Em 2011, a droga Mediator, do laboratório francês Servier, ganhou destaque na comunidade médica francesa, mas não por um bom motivo. Estudos descobriram que o medicamento, que era inicialmente usado para o tratamento de diabetes e mais tarde para a perda de peso, na verdade podia causar sérios problemas cardíacos e pulmonares. Foi estimado que só na França, até 2.000 pessoas podem ter morrido em decorrência do uso de Mediator, durante os 33 anos de comercialização da droga. O Mediator foi retirado de circulação em 2009, mas o laboratório Servier foi acusado de omitir por anos os graves riscos de saúde envolvidos no uso da substância. Condenado pela justiça francesa em 2021, mais de 10 anos depois, o laboratório foi considerado culpado por homicídio, lesões involuntárias e estelionato, e foi forçado a pagar 2,7 milhões de euros em indenizações. Segundo o advogado, Jean-Christophe Colbris, o valor da multa é ridícula diante do lucro anual do grupo, em torno de 4,7 bilhões de euros. Muito discreta de um problema tão grave, algo que pode ter resultado no nascimento de milhares de crianças com problemas. Em maio de 2022, a Sanofi foi condenada a pagar 415 mil euros à família de uma criança vítima do Depakote, que nasceu com um tipo de autismo. A justiça determinou que a Sanofi sabia dos riscos, mas não mencionava isso na bula comercializada na França. Mas esse tipo de escândalo não é de hoje. Nos anos 60 e 70, um medicamento chamado Primodos era usado como teste de gravidez. Fabricado pela alemã Schering AG, as primeiras preocupações surgiram ainda em 1967. Quando foram feitas as primeiras ligações do Primodos a malformações e mortes de fetos. Isso porque o medicamento à base de hormônios continha substâncias contraceptivas, equivalentes a 40 comprimidos contraceptivos modernos. Só que o Primodos só foi retirado do mercado em 1978. 11 anos depois, e o laboratório nunca assumiu a culpa pelo caso. O escândalo permaneceu quase 4 décadas enterrado, e só voltou à tona quando novos documentos levaram a Sky News a lançar um documentário sobre o caso em 2017, contando todos os detalhes e as histórias das vítimas. Um problema semelhante também aconteceu um pouco antes do Primodos, mais precisamente nas décadas de 50 e 60. Nesse caso, a substância se chamava talidomida, uma droga utilizada como sedativo e calmante. A talidomida foi produzida por outro laboratório alemão, o Chemie Grünenthal, companhia que ainda existe hoje com o nome de Grünenthal. Pouco tempo depois da sua introdução, a talidomida
Era usada também para enfermidades comuns em grávidas, como gripes, resfriados e náuseas. Em 1956, o medicamento era comercializado por 14 farmacêuticas diferentes em 46 países, sob licença da Chemie Grünenthal. Curiosamente, um dos poucos países onde a talidomida não foi comercializada foram os Estados Unidos, onde a FDA rejeitou a droga. Mas o fato é que só depois de 5 anos após sua introdução, em 1961, foram levantadas as primeiras suspeitas de que o medicamento tinha uma relação com a malformação de bebês, que podia afetar os membros, o cérebro, a visão e a audição dos fetos. Foi o médico australiano William M.C. Bride quem fez as primeiras denúncias, e no mesmo ano o medicamento foi formalmente retirado da Chemie Grünenthal. Só que muitas versões continuaram circulando mundo afora. E é estimado que mais de 10 mil crianças nasceram com problemas devido à talidomida até 1962. A talidomida também afetou crianças brasileiras. A substância foi introduzida por aqui em 1957. E só em 1965 foi retirada de circulação, 4 anos depois do resto do mundo. Só que na prática, isso não aconteceu, já que a talidomida passou a ser usada para outros fins, como o tratamento da hanseníase. O resultado é que o Brasil foi o único país a ter 3 gerações afetadas pela síndrome da talidomida. Tanto que em 82, foi sancionada a Lei 7.070, que garantia a pensão vitalícia às vítimas da talidomida. Essa situação foi retratada com mais detalhes pelo documentário Tá Faltando Alguma Coisa, da Associação Brasileira dos Portadores da Síndrome da Talidomida. Disponível em talidomida.org.br e aqui no YouTube. Atualmente, a indústria farmacêutica é movida pelo lucro. Embora isso seja o padrão para a maior parte da economia global, algo completamente natural, a busca incessante por cifras cada vez maiores frequentemente acaba deixando em segundo plano a preocupação com questões éticas. Quando falta ética em uma indústria que tem um impacto direto na saúde humana, uma série de consequências como as que vimos hoje acabam acontecendo, e se repetindo de novo e de novo. Infelizmente, parece pouco provável que isso vá mudar em um futuro próximo. Um estudo recente mostrou que de 1999 a 2018, a indústria farmacêutica americana gastou quase 5 bilhões de dólares em lobbying, em esforços para pressionar o governo federal americano a aprovar ou rejeitar medidas baseadas nos interesses dos laboratórios. Ou seja, existe toda uma estrutura montada e muito bem estabelecida para que os grandes laboratórios tenham muito mais poder do que deveriam. Se a indústria farmacêutica parece estar doente, qual remédio pode ser capaz de curá-la? Agora eu quero ouvir de você, qual a sua opinião sobre a indústria farmacêutica e suas artimanhas para lucrar cada vez mais? Comenta aqui embaixo. Deixe seu like e se inscrever no canal. Abraço.